Uma das coisas mais fascinantes da ficção científica é a grande variedade de temas e estéticas que são explorados nas suas narrativas. Com muitos e muitos anos de histórias, artistas de diferentes mídias por vezes buscaram novas formas de explorar o aspecto imaginativo do gênero, passando pelos coloridos romances aventureiros das óperas espaciais, o orgânico grotesco do biopunk ou o retrofuturismo, representações do futuro imaginadas a partir de uma perspectiva do passado. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje seguiremos explorando os subgêneros da ficção científica. Dessa vez, o retrofuturismo. Roda a vinheta porque hoje é dia de contemplar os belos mundos do amanhã. Passa o tempo e com ele passam também as tendências da moda. Na ficção nós vemos muitos tipos de trajes do futuro, passando pelos extravagantes, pelos mega estilosos e até mesmo aqueles que não parecem nada práticos. Mas convenhamos, nada se compara à elegância e praticidade da Insider. A Insider é a marca das roupas do futuro. São diversas peças com tamanho e cores variadas para você usar em todo tipo de situação no seu dia a dia. No trabalho, na academia, um passeio. Entre os grandes diferenciais da Insider estão um tecido ultra resistente, com regulação térmica e que ainda desamassa com o calor do corpo. E como se não bastasse isso, ainda são peças cheias de estilo que combinam tanto com o casual quanto com o ambiente profissional. E nesse mês de maio, ao fazer as suas compras, você pode usar o nosso cupom PANDORA e ainda ter um desconto de 15% na sua compra. Então não perca tempo, aproveite essa oportunidade e se lembre que fazendo sua compra na Insider você ainda nos ajuda a continuar levando a ficção científica por todas as galáxias. O futuro que nunca aconteceu. De forma bem resumida, o retrofuturismo é a representação artística de noções do que seria o futuro em uma era passada. Enquanto a ideia de antecipar o futuro e a sua tecnologia é chamada de futurismo, o retrofuturismo se trata de lembrarmos dessa antecipação. E sim, tentar imaginar tecnologias futuras é algo que nós fazemos desde tempos passados. Desde o início dos anos 1800, já se tem registros de cartões postais retratando imagens dos anos 2000. Imagens essas que remetem ao estilo imaginativo mais fantástico nos moldes de Júlio Verne, mas que já são capazes de expressar o nosso fascínio com os dias que ainda virão. Apesar de ter ganhado as suas definições mais recentes a partir dos anos 70, as raízes desse estilo começaram a surgir ainda na metade do século XX. O período entre os anos 50 e 70 foi marcado por muitos acontecimentos que levaram as mentes de muitos para o futuro. A expansão econômica pós-Segunda Guerra Mundial, também conhecido como o boom econômico pós-guerra, foi um momento onde os Estados Unidos e países da Europa Ocidental e Ásia viram um crescimento bastante positivo, um período de positividade sobre a economia que levou muitos a imaginarem a dimensão do progresso científico e tecnológico que viria nos próximos anos. Um dos que tiveram a sua mente instigada por essas possibilidades foi o ilustrador Arthur Rodebuck, que começou a experimentar com o que ele define como algo entre a ficção científica e designs de uma vida moderna. Na sua série de tirinhas de jornal Closer Than We Think, lançadas a partir de 1958, Rodebuck ilustrou todo tipo de tecnologia excêntrica, depósitos operados por robôs, carteiros usando jetpacks, escolas com aulas digitais onde os alunos interagem apertando botões. E enquanto tem coisas ali que parecem absurdas mesmo para os dias de hoje, chega a ser impressionante o quanto ele foi visionário. Apesar de hoje as artes de Rodebuck serem meio ofuscadas, seus trabalhos já tinham muito da estética e inventividade característicos do retrofuturismo. Foi também com base nesse sentimento da época que em 1961 a empresa de eletrônicos Motorola procurou o artista Charles Schrage para uma campanha que se
tornaria um ícone. Imagens promocionais que traziam representações da casa do futuro, através de ilustrações que mostravam casas luxuosas de aspecto modernista, versões futuristas do famoso sonho americano. Scratch definiu duas coisas. Primeiro, a forma como a indústria passou a oferecer os seus eletrônicos, agora não mais como meros produtos, e sim como parte integral do estilo de vida moderno. E segundo, parte importante da estética do modernismo otimista, representado em futuros elegantes e imaginativos. Esse período de otimismo sobre o mundo moderno foi a raiz de muitas visões de futuro que nós vimos posteriormente na ficção, das cidades com carros voadores e casas ultramodernas, rodeadas de tecnologia e servos robôs. Uma ótica fortemente positiva sobre o futuro que foi inspiração para a franquia Fallout. Em Fallout, somos apresentados a uma versão alternativa do passado, onde a tecnologia se desenvolveu a partir da energia atômica. Uma ideia absurda? Talvez, porém a possibilidade de veículos movidos por energia nuclear chegou a ser cogitada tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética após a Segunda Guerra. Em 1957 surgiu até mesmo o conceito do Ford Nucleon, um carro que, como você deve imaginar pelo nome, enfim, voltando ao jogo, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos viveram o auge do sonho americano. Um período de otimismo, estabilidade econômica e tecnologias que pareciam saídas diretamente dos mundos do amanhã da ficção científica. Assim como a propaganda da Motorola de Scratch, vemos a tecnologia sendo vendida como parte essencial daquele estilo de vida, como algo indispensável para a felicidade. Mas junto da tecnologia veio também um apego excessivo ao passado, ao ponto de toda a estética e até mentalidade do período pós-Segunda Guerra se manterem. E enquanto os norte-americanos estavam com seus olhos grudados na utopia das propagandas, do lado de fora as coisas não iam nada bem. Em 2077, uma longa guerra culmina em explosões nucleares que levam ao fim do mundo. E com isso somos levados a algo bem peculiar, um apocalipse retrofuturista. Ainda na linha das histórias alternativas pós-Segunda Guerra, temos também o game Atomic Heart, esse passado em uma União Soviética dos anos 50 que alcançou uma nova era de prosperidade graças aos seus avanços no ramo da robótica. Diferente de Fallout, que é completamente voltado à estética e mentalidade norte-americana, Atomic Heart se destaca por explorar o retrofuturismo de uma perspectiva da União Soviética, explorando sua arquitetura, tecnologias e cultura, incluindo a visão do sci-fi soviético. Somos apresentados a uma utopia extremamente otimista, o sonho de uma cidade completamente tecnológica que tem suas estruturas colocadas em jogo quando um evento misterioso causa uma falha nos seus robôs, fazendo com que eles se rebelem contra os seres humanos. 2, 1, 0, all engine running. O período pós-Segunda Guerra foi também quando surgiu a corrida espacial, uma competição entre os dois grandes rivais da Guerra Fria que visava demonstrar superioridade na capacidade de voo espacial. Uma corrida que voltou o desenvolvimento tecnológico para o espaço e deu origem a grandes momentos, como o lançamento do Sputnik em 1957, o primeiro satélite artificial desenvolvido pela União Soviética, a chegada do homem ao espaço e depois a Lua. Nesse período, a ficção científica foi tomada por sonhos de viagens pelo espaço, colônias na Lua, aventuras em Marte, exploradores da galáxia. Enquanto as revistas pulp fervilhavam, os anos 50 foram também uma era dourada para a ficção científica no cinema, com o lançamento de grandes clássicos como O Dia em que a Terra Parou, Guerra dos Mundos, O Monstro do Ártico e Planeta Proibido. Hoje não tão lembrado no mainstream, Planeta Proibido, de 1956, foi um dos filmes mais importantes da sua época e uma influência para toda uma gama de obras de estética retrofuturista que viria nos anos seguintes.
anos. Estrelado por um Leslie Nielsen ainda bem novinho, ele marcou não só pelo seu nível de ambição, bem elevado em relação a qualquer produção do gênero na época, mas especialmente pela sua força visual. Os elementos da nave espacial, do planeta alienígena e até o icônico Rob e o robô foram a base para inúmeras produções que vieram nos anos posteriores. E o seu estilo tecnológico, apesar de condizente com a época, permaneceu por décadas, mesmo com a nossa tecnologia se desenvolvendo de forma distinta. O mesmo aconteceu com outras obras que foram influenciadas por ele. De uma perspectiva dos anos 60, Star Trek talvez não pareça retrô, porém o estilo visual de muitas coisas permaneceu até as produções mais recentes, tanto de Star Trek quanto outras obras inspiradas pela série. Também não foi diferente com Alien, que manteve a estética do seu futuro retrô viva até o mais recente Alien Romulus. Algo importante de se entender sobre o retrofuturismo é que, como os historiadores Joe Korn e Brian Horrigan afirmaram no seu livro Yesterday's Tomorrow's Past Visions of the American Future, o retrofuturismo se trata da história de uma ideia ou de um sistema de ideias, uma ideologia. O futuro, é claro, não existe, a não ser como um ato de crença ou imaginação. E existem duas formas de se encaixar nessa definição. A primeira é quando a história é imaginada a partir de um cenário social, tecnológico e científico do presente, quando o futurismo involuntariamente se torna o retrofuturismo. E a segunda, quando obras modernas tentam imaginar cenários alternativos através de representações fictícias de tempos passados ou até mesmo do futuro, explorando o apelo do retrô. E é nessa segunda forma que surgem os subgêneros do retrofuturismo, como o steampunk, atom punk, diesel punk e até o próprio cyberpunk. Sim, apesar de ser algo mais centrado em um futuro bastante baseado no presente, obras como Cyberpunk 2077 são bastante baseadas na visão de futuro do final dos anos 80, geralmente influenciadas por autores como William Gibson, Pat Cadigan, Bruce Bethke ou Bruce Sterling. O steampunk, por sua vez, é caracterizado pela inclusão retroativa de tecnologias futuristas em cenários dos anos 50, geralmente a era vitoriana ou o Velho Oeste norte-americano, e também pela utilização do estilo do século em tecnologias modernas. Máquinas movidas a vapor, engrenagens e cores bronze estão sempre muito presentes nas suas obras. Já o dieselpunk tem como base o período entre a Primeira Grande Guerra e os anos 50, um momento em que a cultura ocidental se encontrava muito voltada para a locomoção baseada em diesel. Nas suas histórias, além de tecnologias a diesel, se nota também uma percepção mais voltada ao pós-modernismo, explorando a complexidade e contradições de um mundo já marcado por acontecimentos como a Revolução Industrial, urbanização, globalização e as duas grandes guerras, eventos que mudaram por completo não apenas a sociedade, mas também as lentes pelas quais movimentos artísticos, culturais e filosóficos passaram a usar para representar o contemporâneo. Nesses casos, um dos grandes focos é a imaginação de que conceitos como a moda e determinados aspectos culturais vão se manter mesmo diante de anos de avanço tecnológico, o que geralmente pode ir para o lado de uma nostalgia confortável, uma expressão de descontentamento com o mundo moderno, ou então para uma nova perspectiva sobre alguma era passada, geralmente tecendo algum comentário irônico ou fazendo uma sátira. Aliás, um dos principais temas do retrofuturismo é justamente como corporações e governos vestem essa face da nostalgia como uma ferramenta de manipulação. A face sorridente do Vault Boy em meio à guerra nuclear, a perfeição de uma sociedade completamente feliz em Logan's Run, imagens de tempos inocentes, passados que nunca existiram, usadas para nos fazer defender ideias que nunca conhecemos verdadeiramente. Seja adotando uma perspectiva pessimista ou otimista, o retrofuturismo é uma das mais fascinantes e interessantes faces da ficção científica, um subgênero que nos leva a explorar mais do que
apenas especulações sobre o futuro, mas também possibilidades envolvendo passados alternativos que nos levaram por caminhos bem diferentes. Mas afinal, qual é a sua obra retrofuturista favorita? Deixe seu comentário e continue por aqui no Central Pandora, onde nós ainda vamos explorar mais a fundo os subgêneros que vieram do retrofuturismo e também mais da ficção científica em diferentes mundos. Antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos: Alexandre Halsen, Marco Marcos, Joel Melo, André Oliveira e Nostromo, o pessoal da Ponte de Comando, Aldemir Júnior, Emily, Daniel Souto e Pedrox, e os oficiais de ciências Santiago, Alex Rogério, Jinx, Oitavo e Ângela Cavalcante. Pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.